Bom, hoje nós vamos mostrar para vocês a extração de sementes de uvas muscadinhas. Aqui a gente tem duas variedades de uva muscadinha, que é a variedade Coort. Essa variedade é uma variedade hermafrodita, que a gente chama de variedade polinizadora, no caso da uva muscadinha. E aqui a gente tem outra variedade, que é a variedade Fry, tá certo? Então são várias variedades de uva muscadinha, e essas uvas, elas são bem diferentes das uvas convencionais, né? É uma uva mais firme, dura, você come ela com casca e tudo, você mastiga, né? Então essa uva ficou esquecida durante muito tempo e agora ela vem sendo valorizada. Inclusive nos Estados Unidos, onde a origem dessa muda, né? Os produtores já estão produzindo mais, já estão fazendo vinho devido a algumas características nutricionais, tá certo? E é uma variedade de uva muito rústica, a gente produz aqui sem aplicação de nenhum agrotóxico, nenhum produto alternativo, muito rústica. E no caso da uva muscadina, pela essa resistência de pragas e doenças, a gente não usa nem enxertia, a gente usa muda de pré-franco mesmo, provenientes de sementes, tá certo? Então nós vamos mostrar para vocês como que a gente tem extraído a semente e o manejo da semente até o tempo da semeadura, tá certo? Então aqui a gente vai, primeiro, né, tem que fazer a extração, uma variedade, depois outra variedade, né, tá certo? Então aqui a gente tem a variedade Coort, né, tá certo? E a uva muscadina, ela é bem dura, tá certo? Aqui, ó, se vocês observarem, eu até fiz um corte com a faca aqui para facilitar, tá certo? Porque ela é bem firme, ela não é como as outras uvas, não. E a semente fica muito aderida aqui na polpa, né? Então ela não é tão fácil de você tirar as sementes. Mas a gente vai mostrar para vocês qual o procedimento que a gente tem utilizado, tá certo? Então aqui a gente vai espremendo, faz alguns cortes, tá certo? Mais para frente a gente vai fazer um vídeo sobre uma aula sobre as uvas muscadinas, desde o início da formação de muda, os traços culturais, né? Tá certo? Então a gente vai falar sobre isso também, tá certo? Mas no primeiro momento aqui a gente vai falar sobre uvas muscadinas, porque já está terminando a safra, as uvas muscadinas são um pouco mais tardias, então nós estamos aqui no meados de fevereiro mais ou menos, os últimos frutos, né? Então a gente tem que ter essa oportunidade de colher esses frutos e guardar as sementes, tá certo? Então aqui, ó, a semente realmente, se você espremer ela, algumas vai ter dificuldade. Vamos ver aqui. Essas mais maduras até que não, mas vamos pegar uma mais firme aqui, ó. Então aqui, ó, se eu espremo ela, não consegue, ela já está de vez. Então muitas vezes o que a gente faz? Só faz um corte aqui para facilitar a extração da semente, tá certo? Mas quando ela está bem madurinha, funciona bem, tá certo? Então, a gente vai fazendo isso, tá certo? Aqui a gente já tinha extraído um pouquinho de semente na parte da manhã, para explicar melhor o manejo da semente depois, né, que a gente extrai aqui, tá certo? Então por isso que já tem algumas sementes aqui na peneira. A gente utiliza também uma peneira de malha fina, para evitar que a semente, né, passe pela peneira, né, tá certo? Então, vamos tirar mais um aqui. Então tá bom, acho que como demonstração já está bom a quantidade de sementes. E a gente também não tem a intenção de produzir muitas mudas, né? Então é só mesmo para ter alguns exemplares aqui, fazer essa multiplicação. Então se aqui vocês podem observar, né, que a semente fica muito internamente, né? Então fica meio difícil só se você espremer muito que a semente vai sair, tá certo? Você pode fazer isso, fruto por fruto, vir fazendo dessa forma aqui, mas escorrega, é mais difícil, né? Então, se você colocar só água e fizer
esse movimento aqui na peneira, a semente também não vai sair tão fácil, tá certo? Então o que que a gente faz? Ou a pessoa vem fruto por fruto espremendo, tá certo? Seria uma opção também, tá certo? Vai espremendo fruto por fruto. Ou se tiver uma quantidade maior de frutos para tirar a semente, aí você pode fazer como a gente faz para outras espécies de frutas, né? Então a gente vai pegar um pouco de cal, tá certo? Cal de pintura mesmo. Pegar um pouco de cal e a gente vai colocar sobre as sementes aqui, ó. O cal vai reagindo com essa polpa, né, da semente e esquenta um pouquinho, tá certo? Quando ele reage assim. E aí você vai como se estivesse amassando, né, um bolo, né? E depois vocês vão ver que as sementes vão sair com mais facilidade, tá certo? Então você vai fazendo isso aqui, ó. Dá uma maior aderência, né? Então o fruto não escorrega com tanta facilidade, né? Então isso facilita bem a extração das sementes, tá certo? O cal resseca um pouquinho a mão, tá certo? Mas se a gente usar luva, tira muito, né, a sensibilidade até para espremer aqui os caroços, então a gente está acostumado a fazer mesmo sem luva, que eu uma vez por ano, duas, três vezes, a gente faz muito pouco isso, você só faz e armazena, né? E depois, qualquer coisa, passa um creme na mão e tudo bem. Então aqui, ó, quando a gente vai lá passar água agora, vocês vão ver que a semente, grande parte dela, né, já foi extraída a polpa, tá certo? Então aqui vocês podem observar aqui, ó, como que a semente ficou, né? Tem algumas ainda estão aderidas à polpa, né? Mas grande parte delas já descolou da polpa aqui e vai ser mais fácil. Agora, como que a gente separa, né, esse restante de polpa das sementes? Então, aqui a gente tem uma manhazinha que a gente usa, né? Que é você pegar todo esse material aqui, tá certo? Colocar dentro de uma vasilha. Esse aqui é o famoso pulo do gato, né? Então a gente coloca, tira a peneira, coloca do lado aqui e coloca a água aqui. Dá mais uma mexida, né, para tirar o excesso do cal, tá certo? Pode colocar bastante água. E aqui, se vocês observarem, algumas sementes estão boiando, que são a semente xoxa, né? A polpa está na parte intermediária e na hora que a gente jogar sobre a primeira, vocês vão ver que vai ficar mais as sementes melhores no fundo. Então a gente vai pegar a peneira novamente aqui, só dar uma batida para tirar o excesso aqui. A gente vai fazer isso, tá certo? E aqui a gente vai jogar. Vai sair, pode sair algumas sementes, né? Mas a grande parte das sementes que sai a semente mais xoxa, tá certo? Vamos voltar mais aqui, dá mais uma. Então aqui, ó, vocês podem observar
E ainda ficou um pouquinho de mucilagem aqui, vou tirar aqui, ó. Mas as sementes melhores, mais pesadas, né? Elas ficaram aqui no fundo aqui da vasilha, aqui, ó. Tá certo? Então é uma maneira que a gente usa aqui para separar as sementes melhores, né, das piores, tá certo? Então, feito isso, eu coloco essas sementes melhores, né, numa outra peneirinha aqui, ó. Tá certo? Então aqui vocês observam, né, que praticamente ficou as sementes quase sem polpa nenhuma, né? Tá certo? Ficou no fundo aqui, a gente passa mais um pouquinho de água. Tá certo? E aí a gente coloca ela, então isso aqui, ó, provavelmente tem algumas sementes boas aqui, então poderia passar mais água, aproveitar, mas como a gente, o objetivo nosso não é produzir muita muda, né? É explicar o processo para vocês, tá certo? Então a gente faz isso aqui e como a gente tem feito com outras sementes, né? Eu tirei um pouquinho de semente na parte da manhã, tá certo? Tá aqui. E a gente coloca, né, sobre uma folha de papel para secar, tá certo? No caso das sementes de uva muscadinas, o processo é um pouco diferente, tá certo? Então, as uvas muscadinas, elas necessitam de uma estratificação a frio. Então, essas sementes, coloca ela numa areia úmida dentro de um potinho e deixa ela durante mais ou menos uns 3 meses na geladeira, tá certo? E depois a gente vai retirar para semear, tá certo? Então a gente faz isso por uma variedade. Então se eu fosse tirar a semente dessa variedade Fry, eu jogaria isso tudo fora, faria o mesmo procedimento, colocaria em um local diferente para poder não misturar as variedades, né? E faria o mesmo procedimento, tá certo? Então aqui, o que eu vou fazer? O que a gente tem costume de fazer? A gente tem aqui areia na propriedade, a gente coloca um balde de areia, essa areia é areia lavada. A gente coloca um pouco, vamos supor, 1/3 do balde, coloca bastante água, mexe com a mão e vai tirando essa água. Dá umas 3, 4 lavadas nessa areia e depois utiliza essa areia como substrato úmido aqui para as sementes. Então, essas sementes elas vão ficar secando num lugar arejado durante umas 24 horas, de um dia para hoje, de um dia para o outro. Agora é 4h30 da tarde. Amanhã, no final da tarde, eu pego essa semente e faço a estratificação. Então, vamos imaginar que já passaram 24 horas, né? Eu vou pegar essa semente que já está um pouco seca, vou colocar sobre esse leito de areia aqui, tá certo? Faço isso aqui, ó. Coloco sobre o leito de areia, tá certo? Não sei se está dando para ver, sobre o leito de areia, tá certo? Vou colocar mais um pouquinho de areia lavada sobre as sementes. Vou fazer tipo um sanduíchezinho aqui com as sementes, tá certo? E vou fechar, tá certo? Vou fechar aqui com uma tampinha qualquer. Então vamos pegar uma tampinha aqui, tá certo? E vou armazenar na geladeira, tá certo? Aqui eu vou colocar uma etiqueta falando que é a variedade corte, que hoje, né, dia 9 de fevereiro de 22, para mim ter uma noção quando que eu vou retirar essa semente de dentro da geladeira para fazer a germinação, tá certo? Esse é o procedimento que a gente utiliza. Muitas vezes dá uma boa germinação, outras vezes não. Então, assim, é um assunto até para ser estudado com mais detalhe, né? Qual o melhor leito, as variedades têm uma porcentagem de germinação muito diferente entre uma e outra, o que está realmente interferindo nessa germinação. Então é um objeto talvez de pesquisa para quem for trabalhar mais na área de pesquisa nessa linha, né? Já que essas uvas muscadinas estão em pleno crescimento, né? Em função de algumas características nutricionais. Bom, então depois de feito todo aquele procedimento, nós vamos colocar as sementes na geladeira, tá certo?
Então é geladeira comum mesmo, tá certo? Essa aqui é a geladeira do sítio, né? Praticamente não tem nada, não é porque eu estou de regime, né? É porque a gente vem pouco aqui, fica pouco tempo aqui, então geralmente tem um suco, um refrigerante, uma água para a gente beber, tá certo? Então a gente vai colocar essas sementes aqui, os potinhos aqui, deixa esses potinhos aqui, eu coloco na bandeja mesmo, normal, não coloco muito em cima, né? Não sei se realmente é o melhor procedimento, né? Mas tem funcionado. A gente coloca, tá certo? Deixa aqui durante uns 3 meses, já com a etiqueta já fixada ali, a gente sabe o período, né? Depois de 3 meses, a gente retira e faz a semeadura dessa semente num leito de areia misturado com composto orgânico, que a gente vai ver posteriormente num vídeo futuro aí, tá ok?